A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui felizes juntos para mais um EBD Podcast em síntese, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. Nós estamos hoje, mais uma vez, com vocês, juvenis, nossos amigos e irmãos juvenis. Estamos mais uma vez aqui agora com a lição de número 4, professor Moab dos Santos. Amém. Pai do Senhor, presbítero Toniel, prazer enorme, né? Estarmos de volta aqui, servindo ao Senhor nesse podcast que eu tenho certeza que está abençoando muitas vidas e tudo para a honra e para a glória de Deus. Isso, professor Moab dos Santos. Professor Moab, nesta lição de número 4, nós estamos aqui com um tema importantíssimo. Há de salientar, né, que a lição, num todo, ela é interessante porque ela está tratando do relacionamento entre pessoas, dessa compaixão, das questões relacionadas a medo, das questões relacionadas à depressão, problemas da alma. E aqui nós chegamos agora na lição número 4, cujo tema é a influência das amizades. Lição número 4, que vai ser ministrada no domingo, a influência das amizades. Professor Moab, a influência das amizades. Nós temos como texto áureo, como nós chamamos, ou texto principal, aqui em João capítulo 15, versículo número 14, que vai dizer: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, palavras de nosso Senhor Jesus. Professor Moab, também a leitura bíblica em classe está em João 15, 10 ao 20, mas nós temos aqui os nossos objetivos. Você poderia citar para nosso irmão que está nos assistindo nesse momento? É claro, com um prazer enorme, né? Objetivos: reconhecer que as amizades são uma bênção para nossas vidas, considerar os perigos, né, das falsas amizades e saber como ter amigos que podem fazer a diferença. É verdade. Os dias em que vivemos são dias difíceis, ainda mais com essa propagação no mundo em que nós vivemos, nessa propagação do erro, da mentira, da falsidade e a imoralidade também. Ou seja, é uma situação muito difícil em que vivemos, né? Mas nós, como astros e luz nesse mundo, devemos justamente demonstrar a nossa percepção das coisas, e nós, como cristãos, e você, adolescente que está aí nos assistindo nesse momento, nos ouvindo, saber que Deus tem um propósito enorme na sua vida, um propósito grande na sua vida, e desde a sua mais tenra idade, Ele já está trabalhando em seu ser para que você seja um ser humano e um cristão pleno e aquele que honra realmente o nome do Senhor Deus. E o professor no domingo vai tratar, professor Moab, sobre o tema a influência das amizades, de uma forma introdutória, o que poderíamos trazer para o professor no domingo, quando ele for pincelar, administrar essa lição, como síntese, o que ele poderia tratar de forma introdutória na lição, como a sua E visão para essa lição. estamos vivendo em um tempo das redes sociais, né? Nós Hum. estamos percebendo as pessoas em busca de seguidores, em busca de curtidas nas postagens, né? E ao mesmo tempo aumenta-se o número de pessoas com depressão, com medo, né? Então, onde estão esses amigos no dia a dia, né? Há um conflito entre ficção e realidade. Há pessoas que olham nos seus seguidores, mas não confiam, né? Onde o like não Uhum. necessariamente é uma amizade verdadeira. Então, há uma necessidade de, de alta relevância para que os jovens, os juvenis, todos possam entender que a verdadeira amizade, ela vem de Cristo. É em Cristo que nós aprendemos sobre a verdadeira amizade. Então, o mundo vive na ilusão, na mentira, né? E agora nós vamos perceber como encontrar essa verdadeira amizade e como deve ser o comportamento nesse contexto. Verdade. Importante realmente deixar bem claro essa questão, porque há muita dúvida, há muitos, vamos dizer assim, questionamentos. E o que seria essa amizade? Algumas amizades que nós vamos tratar na lição leva as pessoas, né, para o mal, para o caminho errado. Outras nos leva a lugares que glorificam o nome do Senhor Deus, a lugares bons, nos dão conselhos interessantes, e é justamente sobre isso que nós vamos tratar. Justamente o texto que foi trazido para tratar sobre essa questão das influências foi João, capítulo de número 15, né, e versículo 14, onde o tema central é entender Jesus como nosso amigo.
Jesus como nosso amigo, porque ele vai dizer que nós somos amigos dele, né? E de início é importante realmente o professor atentar no domingo e informar para o aluno o que seria essa amizade em si. E no texto em que lemos, como é que essa amizade entra? Jesus está em um contexto, aí aqui nós já estamos aplicando e fazendo, demonstrar para o aluno a leitura bíblica em classe, né? Em que está em João, capítulo número 15, versículos 10 ao 20, e também o versículo textual, como nós dizemos aqui, capítulo 15 de João, versículos número 14. Esse contexto está demonstrando justamente um dos momentos mais sublimes da vida do nosso Senhor, porque ele está em dias anteriores, na verdade, no dia anterior, à sua própria crucificação. Vamos dizer que ele estava, na verdade, realmente na ceia do Senhor aqui, como nós chamamos na ceia, era Páscoa em Israel, né? Em Jerusalém era Páscoa. Você sabe muito bem que era Páscoa dos judeus, e era uma quinta-feira, e naquela quinta-feira Jesus estava justamente com os seus discípulos, e no Evangelho segundo João, ele vai estar relatando aqui justamente esses momentos que Jesus teve, que nos evangelhos que segundo Mateus vai escrever no capítulo 26, e nós temos ali versículos 26, vou citar ele aqui em diante, para demonstrar justamente a respeito dessa instituição, inclusive, da ceia do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto desse texto está justamente nesse momento de comunhão, de amizade entre Jesus e seus discípulos. E, professor Moab, neste meio termo, vai ter um dos discípulos que vai justamente sair deste convívio de amizade e trair o Senhor naquela mesma noite. Observe isso. Tanto é que o evangelho que nós estamos citando aqui, estudando esse capítulo todo aqui, que nós citamos na leitura bíblica em classe, que vai do capítulo 15, versículos 10 a 20, mas ele começa no capítulo número 13, professor. Assim, o contexto da história que nós estamos tratando. Capítulo 13, entramos no capítulo 14, entramos no capítulo 15, entramos no capítulo 16, 17, temos a famosa oração de Jesus pelos discípulos, né? Aquela chamada oração sacerdotal de Jesus. Ou seja, na classe, o professor vai pegar esse contexto onde Jesus está inserido com os discípulos, Páscoa, e nessa Páscoa ele está instituindo a Santa Ceia do Senhor. Observe que esse é um momento de comunhão, e Jesus disse assim: desejei muito estar convosco nestes dias, neste momento. Ou, desejei muito comer a Páscoa convosco. Ou seja, era a vontade do Senhor como amigo que escolheu, no caso ali, os principais, que seriam os 12, né? E esse contexto vai demonstrar esse período de amizade. E como eu disse, no capítulo justamente em que vai tratar a comunhão de Jesus com os discípulos. Como é que entra essa amizade aí? E no meio desse termo aí, desses termos, um deles, que é o Judas Iscariotes, vai trair Jesus, né? E o capítulo 13, segundo João, vai informar justamente o momento que ele sai para fazer essa traição. Ou seja, nesse contexto de amizade, nós temos aí traições, mas temos alguém que está entregando-se voluntariamente. Por isso que o texto aqui principal da nossa lição, o professor Mauro vai dizer assim, que Jesus diz assim: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele vai usar aqui, professor, o termo para amigo aqui é o termo que nós conhecemos, que também é utilizado para amor, que é filéu. Só que o termo aqui, Jesus vai utilizar, professor Mauro, e o professor no domingo tem que entender isso e demonstrar que ele vai utilizar justamente esse termo, que é filéu, que é filói, no caso aqui seria filói, para demonstrar essa amizade de Jesus para com os discípulos, e é uma amizade de alguém que seria íntimo, valorizado. Os dicionários de língua grega vai trazer que é algo tão pessoal e íntimo que vai trazer confiança ao confidente, inclusive. Ou seja, alguém é tão amigo que tem uma pessoa como aquele que vai conversar com ele, confidenciar, certo? Então, quando eu confidencio, eu estou dizendo que ele é um querido, ele é um amigo estreito, como dizemos, né? Há um afeto pessoal. Ou seja, essa amizade aqui não é simplesmente, eu conheço, é amigo, meu brother, né? Não tem nada a ver. Aqui está demonstrando uma amizade que você é confidente, que você conversa, que você se entrega, porque a raiz transmite justamente esse afeto que chamamos de experimental e pessoal, essa palavra filo. Ou seja, tem a ver com um amor, é uma amizade que também demonstra amor. E Jesus está demonstrando justamente isso nesse contexto. Ele desejou estar com os discípulos, professor, e nesse momento ele indica o seu amor, essa amizade. E nesse contexto todo, Jesus está aqui baseando essa experiência com os discípulos
E ele vai demonstrar que aqueles que dizem que seguem ele, realmente só serão seus discípulos se fizer o que ele manda e se obedecer os seus mandamentos. Pois sereis meus discípulos se fizesse o que eu vos mando. Ou seja, você observa que há uma interação aqui nessa questão, professor Malta. Nessa questão, professor, introdutória ainda nós estamos, principalmente aqui com a leitura bíblica em classe e com esse texto da influência das amizades, você observa que Jesus está aqui, né, com discípulos e Jesus está fazendo com que cada um tenha influências positivas, que é a dele, né? Então, de uma forma geral, as influências, que o que seria influência, professor? O que seria influência, né? O que seria essa influência mal ou boa, não sei. Isso vai depender justamente do contexto onde a pessoa vai estar, né? Porque essa influência, essa amizade, essa questão seria um sentimento de afeto. Então, professor, é isso que, em princípio, eu vejo que o professor tem que tratar no domingo, professor Mato. Exatamente. E o interessante é que Jesus ele está em um contexto não de um cenário ideal para muitas pessoas, né? Porque quando se Uhum. fala de amizade, alguém imagina uma realidade onde só tem pessoas fiéis, né? E no contexto que Jesus apresenta, tem alguém que está ali pronto para o trair, para vender aquela amizade, para lucrar com aquela amizade. Aquele É que verdade. está no grupo, mas com segundas intenções. É nesse contexto que Jesus se apresenta. E já pegando esse momento, Jesus está ensinando a respeito de ser amigo, né, e ter amigo. Ser amigo e ter amigo. Jesus ele é amigo de todos, porque ele ama. Jesus ele não deseja o mal para ninguém, né? É tanto que ele diz: orai pelos que vos perseguem, né? É, Abençoai os que vos maldizem. Então, Jesus ele nos ensina a ser amigos. Então, nós precisamos ser amigos de todos, mas nem todos são nossos amigos. Por quê? Porque nós não podemos ser influenciados por todos. Nós não podemos aceitar o conselho de todos, porque nem todos os conselhos que chegam até nós são conselhos de pessoas que querem o melhor, né? Que estão com verdade. boas intenções. Mas, independente do contexto em que estejamos, nós precisamos ser amigos. É tanto que Jesus estava em um cenário onde tinha alguém com segundas intenções, mas o projeto de salvação não mudou. O projeto de salvação não foi interrompido por conta da traição. O projeto da salvação não foi interrompido porque alguém duvidava de Cristo, não. O projeto da salvação continuou por quê? Porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus sempre foi amigo, independente se as pessoas eram ou não amigas de Jesus. Independente das traições, das falsas acusações, independente de tudo, Jesus orava por todos. Agora, ele disse: se quiseres ser meus amigos, aí é diferente. Vocês precisam ouvir, guardar a palavra. Por quê? Porque a partir do momento que você guarda a palavra, a partir do momento que você entende que de Cristo vem o caminho correto, você está entrando em um contexto de comunhão com Cristo. E nesse contexto de comunhão com Cristo, aí você vai caminhar com Ele e Ele diz: aonde eu estiver, estejais vós também. Esse é o grande propósito. Graças a Deus, é verdade. Tanto é que nesse texto, o capítulo de número 13, segundo João, versículo 31, a escritura vai dizer que Judas sai dessa comunhão, né? E vai justamente trair. E lá naquela traição lá, que famosa do beijo, Jesus chama de o amigo. Amigo, a que vieste? Ou seja, olha como Jesus tratava Judas, né? Então, observe que na leitura bíblica em classe vai ter, versículo 10, se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Ou seja, sempre nós temos aqui uma condicional, Jesus tratando com alguém que quer ser amigo dele. O versículo aqui de número 12 vai dizer, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Então a tônica é o que? O amor. 14, vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Versículo 15, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, Jesus está tratando cada um de nós justamente a partir de uma ótica totalmente diferente. Aí, no tópico primeiro nós vamos entrando,
Aí temos aqui o que é ser amigo, consequentemente nós temos o quê? O que entendemos como amizade. Se existe amigo, existe o quê? Amizades, né? Existe essa relação, esse relacionamento, né? Essa amizade. Amizade é uma bênção para a nossa vida, o autor da lição diz. Quem tem amigos pode se alegrar. E ele vai justamente utilizar aqui o que vai estar escrito pelo Salomão, né? O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Professor Moab, olha só, ele diz que é amigo mais chegado que o irmão. E, e essa amizade, entendemos amizade como o quê? Como um sentimento que é de afeto, né? É um carinho, estima, dedicação de uma pessoa que demonstra por outra. Ou seja, quando nós temos essa facilidade de entender que esse sentimento de afeto vai muito além simplesmente de um reconhecimento da pessoa como boa, como não, não, vai muito além. Ou seja, é um sentimento que eu tenho, como nós falamos aqui no início, que tem uma base, que é o amor. Entendeu? É o amor. É aquele que é confidente. Por que o amigo mais chegado que o irmão? Porque às vezes, mesmo sendo irmão, você não tem um relacionamento como tem com alguém que você tem como amigo. Ou seja, aquele que você confidencia. Então, entendendo que esse sentimento de afeto que tem que se ter, que alguém tem que ter por outro, nesse primeiro tópico estamos falando da amizade como uma bênção para a nossa vida. Exatamente. E amar e ser amigo não é você concordar com tudo, né? Não é você concordar. Por quê? Se a gente observar a palavra de Deus, quando se trata da amizade com Cristo, ele tem a orientação correta em todos os momentos. Mas quando se fala da amizade entre as pessoas, entre os irmãos, é uma amizade de ajuda mútua. Então, em algum momento, uma orientação, uma palavra nossa, pode estar descontextualizada ou desorganizada, que precisa até de uma repreensão, de uma correção. Né? O próprio Cristo, em algum momento, Pedro fala devidamente que ele é o Cristo de Deus, mas em um momento posterior, Pedro vem com um conselho para que Jesus ele se desviasse da cruz. E naquele momento Cristo corrige, mas corrige e ajuda Pedro. Então é essa amizade que nós aprendemos biblicamente. É a amizade em que hoje no culto de doutrina, né, o pastor estava comentando sobre a igreja, o perfil da igreja, e a gente leu lá em Hebreus, né, Hebreus, se não falha a memória, Hebreus 6:16, que diz que o perfil da igreja é um perfil de irmãos que caminham na fé e na paciência. Então, a amizade exige também o quê? Paciência, né? Porque o seu irmão, assim como você, está em um crescimento, está em uma jornada de mudança, uma jornada contínua de melhorias. Então, em algum momento a gente desliza, a gente erra, e em todo tempo Cristo está lá para nos orientar, para nos unir, né? O próprio Pedro, em determinado momento, ele negou a Cristo, não conheço, não sei de quem você está falando, em um momento em que Cristo estava sendo questionado, preso, julgado, e Pedro lá, como aquele amigo que diz, eu não conheço esse homem, não tenho nada a ver com ele. Mas o mesmo Cristo vai ao encontro de Pedro e o traz. Olha, Pedro, tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Então, a amizade que nós aprendemos biblicamente é uma amizade que não existe sem o amor, como já foi bem dito aqui. Mas não existe também, que faz parte do amor, sem a paciência, né? Entendendo que nós estamos em uma jornada contínua. Quando nós observamos as bem-aventuranças, nós aprendemos o quanto a amizade em Cristo é enriquecida. Ele fala dos pacificadores. E quem são os pacificadores? São aqueles que promovem a novas amizades. Aquele que resolve conflitos de amizades. Né? Enquanto duas pessoas estão em atrito por conta de um detalhe ou outro, o pacificador, que se parece com Cristo, ele vem e organiza aquela amizade novamente. Então, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo e a amizade caminham juntos, porque biblicamente, a amizade, os princípios da boa amizade começam em Deus. Verdade. E bem lembrado, porque o ser amigo ou ter amizades é nada mais que um relacionamento social, né? Um relacionamento social.
E esse relacionamento social, ele vai ter... nós dizemos que ele tem duas etapas. Ela é vertical e horizontal. Ou seja, nós temos a etapa ou o início dessa amizade com Deus, entendeu? E por ele ser um relacionamento social, ele vai também fazer com que haja entre eu e as pessoas, temos aqui verticalmente, né? Assim, e depois horizontalmente. Ou seja, ele vem de Deus, e a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com isso, faz com que nós nos relacionemos com as pessoas. E ao nos relacionarmos com as pessoas, nós temos o que chamamos de relacionamento social, não tem como. Ou seja, essas amizades, elas serão justamente, terá uma aceitação mútua ou não. É assim? E entendendo dessa forma, o autor da lição ele vai dizer que Deus nos criou para vivermos em sociedade. Se Deus nos criou para viver em sociedade, observe esse relacionamento, nós como luz do mundo, sal da terra, ou seja, essas amizades que tem como amigo para alegrar-se, nós estamos juntos, estamos em uma mesma sociedade, nós temos um mesmo tratamento mútuo entre eu e si, ou seja, não há inimizades, e não havendo inimizades também não há falsidades, porque quem é amigo não é falso, tem, né? Tem que se observar isso, ou seja, não tem-se falsidade, não tem-se maldade, não tem-se palavras obscenas para com o meu próximo, ou seja, eu vejo ele como se fosse o próprio Cristo, porque aprendemos em primeiro lugar de quem? De Cristo. Cristo é nosso amigo, Cristo nos amou, e eu vou cumprir o mandamento do Senhor se realmente eu amar ele, como ele diz, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E ele manda quem? Amar o próximo. Como você citou no início aí, ainda no Sermão do Monte, né, no capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim, que amais os vossos inimigos para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Ou seja, amar inimigo não é coisa fácil. Então, esse sentimento de carinho, de estímulo, de dedicação de uma pessoa para com a outra, essa facilidade que nós temos de fazer amizades por causa do Evangelho, porque o Evangelho é assim. João capítulo 4, você vê Jesus fazendo uma amizade, né, com a própria samaritana, ele promove aquela amizade entre ele próprio vai até ela e puxa uma conversa, e naquele momento você vê Jesus ali tratando com aquela mulher que era totalmente desprezada, colocada de lado, e Jesus a viu como pessoa e se tornou amigo dela, e foi tratando ela bem, que demonstrou que a palavra, o Senhor, né, demonstrou ele próprio, e ela entendeu e mudou a vida daquela mulher, ou seja, houve aceitação mútua, porque ela entendeu, né? E a Escritura, e também a nossa lição aqui, ela ainda nesse tópico primeiro, ela tem um subtópico aqui que fala a respeito de que quem tem amigos pode desfrutar essa comunhão, é aquilo que eu estava dizendo, esse relacionamento vertical e horizontal. Temos um relacionamento com Deus, porque somos igreja, e segundo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo 12 em diante, Paulo fala do corpo de Cristo, professor Mário. E ao falar do corpo de Cristo, professor que nos assiste, ele está falando a respeito de um corpo que tem que ter comunhão, porque se um membro sofre, outros, todos têm que sofrer. Se você tem aí o seu dedo aí, professor, que está me ouvindo, está doendo, todo o seu corpo vai sofrer, você não vai se sentir-se bem. Ou seja, a importância que todos os membros têm. Então, como membros desse corpo místico, desse corpo que é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, eu e você temos que estarmos unidos. E isso ocorre pelo quê? Pela amizade. Por isso que devemos desfrutar a comunhão, professor. Exatamente. A igreja, ela é um modelo para a sociedade da verdadeira amizade. Então, a igreja, ela, quando ela segue o padrão cristão, não é? Não fala igreja como instituição, porque existem algumas instituições que não expressam o que a Bíblia de fato ensina. Mas a igreja que tem a Bíblia como seu manual de fé, que vive o Evangelho, ela é um modelo para o mundo sobre amizade. A igreja, na igreja tem que haver paciência, na igreja tem que haver amor, na igreja tem que haver ajuda mútua, né? Então você percebe que quando os discípulos de Jesus, no dia de Pentecoste, né, quando são cheios do Espírito Santo, e ocorre aquele movimento produzido pelo Espírito Santo, há uma mudança de comportamento com maior ênfase na igreja, né? Isso. Que a igreja passa a prosperar no partir do pão, na comunhão, nas orações. Então a igreja ela fica mais fervorosa e esse fervor expressa-se através do comportamento entre os irmãos. É aí que começa a grande manifestação do Espírito Santo.
Se você observar o que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo, uma parte significante desse fruto vai apontar para a maneira com que os irmãos se relacionam. Então, a igreja de Cristo, quando ela é cheia do Espírito Santo, quando vive de fato o Evangelho, quando ama a palavra de Deus, a igreja é um modelo perfeito para o mundo de como se comporta os verdadeiros amigos. É na Bíblia Sagrada, é em Cristo, onde nós aprendemos sobre a verdadeira amizade. É verdade. Aí, para concluir esse tópico aqui, interessante nós citarmos aqui o que o autor da lição traz sobre Paulo e Barnabé, né? Uma amizade que começou justamente ali em Atos, vai demonstrar o livro de Atos, vai demonstrar no capítulo 13, quando há uma vocação de Paulo e Barnabé, e o Espírito Santo diz assim: apartem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Só que anteriormente, ainda nos capítulos anteriores, nós observamos que Paulo era um perseguidor. Paulo ficou, todos nós sabemos da história, não vou contar aqui. O professor, interessante na aula, ele pormenorizar realmente, mostrar a história de Paulo, da conversão, até o contato que ele teve com Barnabé. E nesse momento, foi Barnabé que apresentou o apóstolo Paulo à igreja em Jerusalém. Foi Barnabé que ajudou a Paulo, Barnabé estava do lado de Paulo. Barnabé, no capítulo 15, segundo o livro de Atos, naquele concílio, que alguns chamam de concílio, outros chamam, na verdade, apenas de uma reunião, mas nós entendemos que foi um primeiro concílio, porque ali decidiram questões relacionadas à fé, os apóstolos. Então, Barnabé, ele leva Paulo justamente e dá testemunho do apóstolo Paulo, dizendo como Paulo creu em Jesus, dizendo como Paulo sofreu pelo evangelho. Ou seja, Barnabé se foi um grande amigo de Paulo e o ajudou no ministério. Ao contrário de que muitos têm por aí, né? Há muitas pessoas por aí, você não deve fazer isso. Faz o contrário. Na verdade, fala mal, vai contra, calunia, defama, difama, injuria, ou seja, tem que fazer todo tipo de crime contra a pessoa. Na verdade, por inveja, ou seja, o oposto do que seria algo que seria bom, amigo, né, professor? Então, é importante frisar essa questão de Paulo e demonstrar como Paulo, através de Barnabé, Deus o ajudou grandemente por ele. A lição vai dizer que ele era desacreditado, Paulo, mas é Barnabé que apresenta, Barnabé que leva a Jerusalém, Barnabé que caminha Paulo, Barnabé leva Paulo para a igreja de Antioquia, Barnabé apresenta Paulo à igreja de Antioquia, aquela igreja multirracial, ou seja, Barnabé apresenta Paulo e Deus usa Paulo. Ah, Deus poderia fazer? Poderia, mas Deus precisava utilizar Barnabé, né, nessas questões. E entrando já no tópico número 2 da lição, aqui nós temos aqui o cuidado com as influências das amizades, professor. Apesar de Barnabé, como nós vimos aqui no tópico anterior, teve uma influência positiva na vida do apóstolo Paulo, nós temos também influências negativas nas Escrituras Sagradas, demonstrando não de Barnabé, mas em outros personagens. Aqui vai falar a respeito de amizades que não acrescenta nada em nossa vida, né? Ou seja, na verdade, nós que deveríamos ser luz do mundo, sal da terra, às vezes somos influenciados com amizades ruins, professor. Exatamente. Embora aprendamos sobre a amizade na Bíblia Sagrada e tenhamos Cristo como modelo de amizade, nós aprendemos também, biblicamente, que não precisamos nem podemos concordar com tudo, nem aceitar todos os conselhos, não é? Quando nós lemos o Salmo primeiro, fala dos maus conselhos, das reuniões que, na verdade, são desagradáveis a Deus e que a gente não pode estar no meio desse contexto, não é? Porque há um grupo de pessoas que estão caminhando contrário à Bíblia Sagrada. Então, pessoas que estão próximo, né, fisicamente, vamos dizer assim, muitas vezes fazem parte de uma mesma comunidade, fazem parte de um mesmo grupo, de um mesmo departamento, né, de um mesmo ambiente de Isso. trabalho, mas seus conselhos, suas orientações, suas afirmações não são saudáveis. E a igreja ela precisa ter sabedoria para discernir quando uma orientação, quando uma recomendação é algo saudável ou venenoso, né? E geralmente quando a má influência ela chega inicialmente querendo conquistar a confiança, né? Querendo construir uma amizade em um contexto ideal, perfeito, para em um momento posterior produzir um problema, né? Se nós voltarmos no tempo, a serpente ela não chega para Eva já dizendo, olha, Eva, Deus é mau, não.
A serpente ela chega com uma aparência de alguém que tem um interesse no crescimento de Eva, no desenvolvimento de Eva, em um caminho que ela pudesse aprender mais e ter mais, mas quando, na verdade, o propósito era outro. Então, só a sabedoria de Deus na vida de uma pessoa o ajuda a discernir o bom amigo de um mau amigo. E para haver esse discernimento, a igreja precisa de ter a sua referência, que é Cristo. Só olhando para a referência, a gente vai perceber os maus conselhos e os bons conselhos. A gente precisa ter em mente Justamente. sempre as boas orientações. É verdade. Interessante que quando você fala isso aí, vai em encontro, né, no caso, com o que o autor da lição aqui está dizendo. Ele disse que psicólogos, ele fala assim, né? E psicólogos afirmam que somos o resultado de 5 pessoas mais próximas de nós e somos reflexos dessas pessoas, né? Interessante que quem é atribuído a esse autor, né? Jim Rohn, é um americano, coach, né, motivacional, é um teórico, na verdade, escritor, ele tem livros aí tratando sobre essas questões sobre essa perspectiva. Na verdade, foi ele quem é atribuído a ele, pelo menos, né, atribuído a ele essa frase de que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Ou seja, segundo dizem, está se falando que isso é para apresentar o quê? A influência das pessoas em nós, né? As 5 pessoas mais próximas de nós nos influenciam, né? Provavelmente, você pode perguntar para o aluno, provavelmente você já ouviu falar dessa frase, né? Com o passar do tempo. E isso tende a ficar justamente o quê? Parecidas. As pessoas ficam parecidas uma com a outra. Às vezes, as pessoas se espelham uma na outra, né? Essa ideia vai justamente em encontro com essa questão aí que nós estamos dizendo. As 5 pessoas mais próximas, né? De nós e tal. Só que a gente tem que refletir realmente se isso é algo determinante ou não. É claro que há uma influência de pessoas más, né? Há uma influência. Nós podemos ser influenciados, né? Mas a gente tem que lembrar do que diz Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo número 12 vai falar justamente da forma como eu e você, como cristãos, temos que, na verdade, influenciar e não ser influenciado. Ou seja, aqui está se tratando de pessoas que influenciam-nos para o erro. Agora, vamos trazer esse tópico aqui justamente para demonstrar como é que as amizades que prejudicam a nossa comunhão com Deus, nós devemos afastá-la, mas nós podemos fazer com que justamente essas amizades sejam ela transformadas pelo poder do Evangelho. O que Romanos capítulo 12 vai dizer? Ele vai trazer a ideia justamente daquele momento da metamorfose, da mudança que nós vamos ter, né? Ou seja, o apóstolo ali, o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse movimento que eu, como cristão, tenho que justamente demonstrar. E é interessante nós lermos esse texto, eu vou, inclusive, pegar aqui a escritura para ler, professor. A gente tem ele de cor, né? A gente pode citá-lo, mas eu quero ler porque tem algumas coisas que eu quero pontuar e nós vamos fazer isso aqui agora, Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo é um dos textos mais conhecidos, tem muitos congressos de jovens, né, que se fala sobre o capítulo 12, né, a gente observa aí no demais irmãos meus e tal. Aí ele diz assim, aqui nessa versão vai dizer, portanto, meus irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentem-se e ofereçam-se em sacrifício vivo, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este que é o nosso culto racional. Você vai ver em outras versões, as que geralmente nós utilizamos, que são de Almeida, revista corrigida ou atualizada, enfim, ou a própria NAA, né, essas versões mais que a igreja utiliza, professor Moab, eles dizem assim, que devemos apresentar nosso corpo, né, em sacrifício vivo, que é santo, perfeito e agradável a Deus. Aqui ele vai dizer que nós devemos apresentar pela misericórdia de Deus e nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável. Este que é nosso culto racional. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de sua mente. Em outras versões vai dizer de vosso entendimento, ou seja, você não deve se conformar, nem se amoldar, está em uma moldura, professor. Interessante frisarmos isso aqui para justamente o nosso aluno não ser influenciado, mas influenciar, né, professor? Exatamente. Nós vivemos em um mundo sem paciência, né? Impaciente com as pessoas. Pessoas que passam o dia no computador, no celular, mas não têm paciência com o próximo, né? E eu quero até aproveitar esse momento para passar o texto bíblico, o versículo que eu tinha mencionado, Hebreus capítulo 6, versículo 12, que diz: Mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência,
recebem a herança prometida. Então, é uma marca de quem está em Cristo. É fé e paciência. Né? Vivemos em um mundo que não tem mais paciência. Um mundo que corre, corre e não constrói relacionamento. Por quê? Porque não se importa mais com o próximo. Não tem tempo para conversar, muitas vezes até dentro do lar. Isso, Filhos que não têm amizade com seus pais, né? O corre, corre faz com que eles todos sejam distantes, mas o padrão bíblico é termos fé e paciência. Paciência para ouvir, ouvir até aquele que muitas vezes não fala do jeito que a gente gostaria que falasse, né? Não tem as palavras que talvez desejaríamos ouvir, mas a gente precisa ter paciência, né? isso. Porque a amizade, ela tem valor e aquilo que o nosso irmão precisa de ajuda, nós que estejamos dispostos a construir, a apoiá-lo, a segurar na sua mão e assim todos chegarmos à glória de Cristo. Isso. E como eu havia dito, o importante é citar esse texto de Romanos 12, porque vai demonstrar justamente essa metamorfose, né? Essa palavra transformados aí vem desse termo aí, que seria justamente essa mudança que tem que se provar. Ou seja, apesar das amizades tóxicas que há, né? A Bíblia vai dizer aqui, o nosso autor da lição vai também citar a respeito de que, sobre os costumes, né? Os bons costumes, ou pessoas que nos atraem para costumes bons, né? Porque os má costumes, as más conversações corrompem nossos bons costumes e influenciam-nos diretamente com seus hábitos. Então, isso tem que ser justamente deixado claro. Aqui nós poderíamos citar, inclusive, 1 Reis, capítulo 1, primeiro livro dos Reis, capítulo 11 e capítulo 12 sobre Salomão, quem foi Salomão, teve uma amizade íntima com Deus, mas desviado, né? Ou seja, com certeza seu filho viu suas atitudes erradas, o seu filho chamado de Roboão, e ele quando vai reinar, Roboão, ele vai dar ouvidos não aos senhores, não aos mais experientes, mas a um bocado de jovem que não queria nada com nada, né? Ou seja, queria nada. Ou seja, você observa que a influência dos jovens na vida do Roboão foi tão terrível que custou a ele a própria unidade da nação, porque a partir daquele momento Israel dividiu-se em sul e norte, né, professor? Interessante lembrar isso aí. Exatamente. E não temos como evitar, né, que algumas pessoas estejam conosco. Por exemplo, Jesus, ele era bastante criticado porque sempre estava próximo de pecadores, né? Pessoas tidas como pecadores. Mas em nenhum momento se tem ou existe alguma acusação de Cristo ter cometido pecado. Então, o fato de Isso, você estar próximo a alguém, no contexto de outras pessoas que pensam diferente, não necessariamente você precisa concordar. Então, foi aí que o filho de Salomão ele desliza porque ele tem suas amizades, mas ele poderia dizer, olha, pessoal, vocês estão trazendo esse conselho, mas eu não vou seguir o conselho de vocês. Eu quero seguir o conselho de pessoas mais experientes. Mas a partir do momento que vocês ouvem, seguem conselhos de pessoas que não têm tanta fundamentação, não têm tanta experiência, não têm um direcionamento cristão, aí sim você está fadado a cair em um grande problema. justamente. E por isso que nesse texto aqui, falar de Roboão, a respeito de ouvir conselho desses jovens, é interessante nesse tópico, porque vai justamente demonstrar essa amizade que causa danos, como o subtópico 2.3 da lição vai dizer, são amizades que causam danos em nossa comunhão com os outros. No final das contas, você vai deixar de ler a Bíblia, você vai deixar de orar, você vai deixar de buscar a Deus, vai começar a desobedecer seu pai, sua mãe, aquela amizade com maus hábitos vai começar a levar para outros caminhos, vai querer levar para as festas mundanas, para droga, para bebidas, ou seja, vai lhe influenciar, inclusive, para o mal. Ou seja, aquilo que você tinha como algo honroso, a castidade, será vergonhoso porque no meio daquela roda são todos pecadores, mudando, porque o homem é caído, o homem é pecador e ele está desviado dos caminhos do Senhor, né? Não pensa coisa boa. Aí Tiago, o apóstolo, Tiago, né? Vai dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4, né? Adúlteros e adúlteras. Ele chama de adúlteros e adúlteras por causa da amizade do mundo que se torna
inimizade justamente contra o próprio Deus. Então, quando você ama esse mundo, quando você está muito próximo desse mundo, ou seja, eu não, às vezes há muito no jovem, eu quero ser aceito naquela comunidade, naquele grupo, e começa a ceder ou fazer concessões de situações na vida particular e cristã, eles começam a ceder, começam a fazer concessão e começam a dizer, não, só isso aqui não tem um problema não, vamos fazer isso aqui não tem nada a ver, esse nada a ver, e vai, daqui a pouco ele está longe de Deus, desviado, deixando de fazer a vontade de Deus para ser aceito em uma comunidade que não tem nada a ver com Deus, que lá na frente vai zombar de você, vai zombar e vai zombar mesmo. Digo porque já vi situações semelhantes. As pessoas entram em certos ambientes e daqui a pouco é zombado por eles. E vai cumprir justamente o que Jesus falou. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Ou seja, as amizades más vão nos levar para justamente caminhos tortuosos, professor. Por isso que, adentrando agora no capítulo, no ponto 3 aqui, inclusive a gente já está indo para o final, né? No ponto 3, como desfrutar das amizades. Seja amigo de quem é amigo de Deus, Jesus, nosso melhor amigo, e seja amigo de quem promove você, ou seja, você tem que estar junto de quem ama você. Exatamente. Uma palavra que o senhor falou, e eu achei muito interessante, e é bem verdade, é quando você deseja ser aceito por um grupo, né? O problema é que grupo é esse que você quer ser aceito? É Então, se verdade. é o grupo de pessoas que não tem nenhum compromisso com Cristo e você luta para ser aceito por esse grupo, você está caminhando para um grande problema, né? Agora, quando se fala do grupo cristão, que é o grupo de pessoas que querem seguir a Cristo, então esse grupo aí você não precisa fazer um esforço, porque esse grupo aí já está te chamando, porque o grupo de Cristo é o grupo que está querendo ajudar. O grupo de Cristo é o grupo mais fácil, porque é um grupo que luta para salvar a sua vida. Já o grupo que luta contra você, você precisa se desfazer dos princípios cristãos para aceitar ou ser aceito por esse grupo. Né? Então, quando você tem uma visão errada, e é aí que o diabo age no mundo. O diabo age produzindo uma visão distorcida do grupo de Cristo. E uma visão também distorcida do grupo que é inimigo da cruz de Cristo. Então, Isso. muitas pessoas lutam para fazer parte desse grupo que é inimigo de Cristo e no final percebe que, na verdade, esse grupo constrói uma condenação para a sua própria vida. Sempre, aí alguém diz assim, como é que pode, rapaz, fulano de tal, depois que deu tudo errado na vida É. dela, é que ela volta para Cristo, é exatamente por isso. Porque existem grupos que vai consumir tudo que você tem, vai destruir o que você tem, vai destruir sua vida, mas o grupo de Cristo vai continuar lá com os braços abertos, né? Dizendo, venha, ainda há uma esperança, ainda tem jeito. É o grupo Isso. do amor, é o grupo da paz que só há em Cristo Jesus. E, inclusive, vai trazer perdição para a vida dessas pessoas, porque às vezes, para ser aceito nesses grupos, a maioria de adolescentes, porque hoje a gente observa nas redes sociais, e em especial, que há desafios que a gente sabe, o professor tem que tratar isso na classe com o adolescente. Os desafios propostos pelos influencers, inimigos da cruz de Cristo, como você falou, há desafios que muitos deles é até a morte, suicídios, inclusive. Tem que se falar sobre isso, porque talvez o seu aluno esteja passando por uma situação semelhante a essa. Eu vi recentemente uma situação que as pessoas pedia para que aquele aluno, aquele jovem, na verdade, adolescente, fizesse marca no seu próprio corpo. Ou seja, desafios de uma pessoa que está lá do outro lado, ou seja, sendo guiado, sendo pastor para levar o diabo. Na verdade, não é um pastor, é um guia mesmo maléfico, um demoníaco, levando o jovem. E o professor tem que atentar sobre isso e demonstrar, esteja perto de quem é amigo de Deus, fuja das más amizades. Não é fugir, ficar escanteado, feito um coitadinho ali. Não, meu amigo. É se impor como homem de Deus, como mulher de Deus que você é. Você é o que é mais precioso. O Espírito de Deus habita em você. O mundo está perdido. Ou seja, eles estão longe de Deus. Eles precisam de você. Então, seja amigo realmente de quem é amigo de Deus, de quem gosta das coisas de Deus. O autor da lição vai tratar sobre Sansão, Heróis, nós vamos tratar aqui. Enoque andou com Deus, esteve com Deus. Ou seja, muitas das vezes vamos ser ridicularizados, vamos porque eles não têm a mente de Cristo. Mas a ridicularização vai glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Pedro disse certa vez de que se nós somos zombados por causa do amor de Cristo, por causa de Cristo, isso é um galardão que vamos ter, porque é bom nós sofremos com ele. Então, seja amigo de quem promove você, esteja perto das pessoas que estejam perto, quer seu bem, quer lhe ajudar numa profissão, quer lhe ajudar em casa, ou seja, seu pai, sua mãe, são os principais, certo?
E observe aqueles que, o melhor amigo, e aqui nós terminamos, professor Moab, Jesus, o melhor amigo. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. E disse mais, não vos chamo mais de servos. Olha o que ele fez por nós, meu irmão. Aleluia. Olha o que ele fez por nós, não chamando nós que éramos inimigos da cruz de Cristo de servos. Ou seja, éramos inimigos, nos tornou servos e agora nos torna filhos. Isso é o que há de mais importante. Damos graças a Deus, professor Moab, mais um momento, né? Suas considerações finais aí, em 1 minuto, para nós Eu apenas concluirmos nosso queria trabalho. lembrar quando Cristo diz, quando a palavra de Deus diz amar o próximo, né? Amar a Deus Hum. sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Ame a Deus. Ame o projeto de Deus na sua vida e ame o próximo, né? Você não pode perder essa sequência. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si, porque você é projeto de Deus, valorize-se e ame o seu próximo e seja instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém. Glorificamos a Deus por mais um momento, mais um podcast BD em síntese. Estamos com você, contamos com você na próxima. E não deixe de compartilhar, né? Assim, professor Moab, clica aí, dando um Exatamente. joinha, né? Olha, liga aí que tá tudo bem aí, comenta aí embaixo aí. E nos comentários, faça seu comentário e querendo Deus, estaremos mais uma vez com você em outra oportunidade. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade no nome de Jesus. Amém.